Meus irmãos, minhas irmãs, muito boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e permita que continuemos em sua paz. Para falarmos sobre a lei, dessa lei que Jesus não veio destruir, primeiro nós precisamos contextualizar de que lei que nós estamos falando. E por que Jesus disse isso? Que não veio destruir a lei. Então, antes de mais nada, nós vamos fazer um passeio pelas tradições religiosas judaico-cristãs e espíritas. Vamos retornar um pouquinho lá no tempo de Moisés para entender algumas coisas. Primeiramente, nós vamos falar sobre as 3 revelações. O que é revelação? A palavra revelação vem do latim revelare, e ela significa, de forma figurada, tirar alguma coisa de sob o véu, de trazer à luz alguma coisa que até então, algo que era secreto, algo que era desconhecido. A característica essencial da revelação é a verdade. Uma revelação, para que seja de fato revelação, ela tem que ser, em essência, verdadeira. Tem que ser um fato. Se não for verdadeiro, não é fato. E, consequentemente, deixa de ser uma revelação. Do ponto de vista da fé religiosa, a revelação diz respeito a coisas espirituais que o homem, fazendo uso tão somente da sua intuição ou dos recursos que dispõe em sua atual reencarnação, não teria como conhecer. Mas Deus permite que essas coisas lhe sejam reveladas por meio de seus mensageiros espirituais, quer seja pela palavra escrita, quer seja pela intuição, ou pelas vias da inspiração. O codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, no primeiro capítulo do seu livro A Gênese, ele fala que ao longo da história da humanidade, nós fomos brindados por 3 revelações, ou pelo menos as 3 maiores e mais importantes revelações. Nós temos a revelação da justiça, nos trazida pelo grande legislador e médium hebreu Moisés. Nós temos a segunda revelação, que é a revelação do amor, que foi nos trazida pessoalmente pelo governador espiritual do planeta, que é Jesus. E nós temos a terceira revelação, que é a revelação da verdade. Essa não foi personificado em uma única individualidade, mas sim trazida pelos Espíritos do Senhor, num trabalho coordenado pelo Espírito da Verdade no plano espiritual e por Allan Kardec no plano físico. Emmanuel, no livro O Consolador, pela psicografia de Chico Xavier, diz assim: até agora, a humanidade da era cristã recebeu a grande revelação em 3 aspectos essenciais. Moisés trouxe a missão da justiça, o Evangelho, a revelação insuperável do amor, e o Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, traz, por sua vez, a sublime tarefa da verdade. Então vamos começar. Vamos falar um pouquinho de Moisés. Quem foi essa figura tão importante para nós? Moisés foi um grande legislador do povo hebreu. Nós vamos explicar daqui a pouquinho o porquê. Foi, segundo relatos no Antigo Testamento, um médium de faculdades mediúnicas impressionantes, desde de efeitos físicos até a inspiração e a intuição. Naquela época não se existia a palavra médium. Moisés era designado como um profeta. O profeta, naquela época, era conhecido como o homem que tinha a palavra, tinha o dom de conduzir o seu povo ao caminho que leva a Deus e também de realizar alguns feitos prodigiosos,
que nós hoje sabemos que são efeitos da mediunidade. Kardec trouxe tudo isso para a gente quando da codificação da doutrina espírita. Moisés, segundo os historiadores, segundo os estudiosos, essa data varia de acordo com cada texto que a gente acha por aí, ele teria vivido entre 1200 a 1300 anos antes do Cristo. Emmanuel, de novo, Emmanuel nos traz algumas palavras acerca desse missionário, dizendo o seguinte: Moisés trazia consigo as mais elevadas faculdades mediúnicas, apesar de suas características de legislador humano. É inconcebível que o grande missionário dos judeus e da humanidade pudesse ouvir o Espírito de Deus. Estais, porém, habilitados a compreender que a lei, ou a base da lei, que são os 10 mandamentos, foi-lhe ditada pelos emissários de Jesus. Examinando-se os seus atos enérgicos de homem, há a considerar as características da época em que se verificou a sua grande tarefa. Moisés, ele foi o portador de 2 tipos de leis, vamos dizer assim, muito importantes para a humanidade. Uma para a humanidade de todos os tempos, uma para a humanidade daquela época, da qual ele era o responsável, lá entre os seus irmãos. O que acontece? Do alto do Monte Sinai, Moisés recebeu, como diz Emmanuel, por parte dos mensageiros celestiais, num trabalho que muito provavelmente havia sido coordenado por um espírito chamado Jeová, tão presente no Antigo Testamento, e que era o espírito guia do povo hebreu. Ele recebe ali as bases da lei divina, da lei de Deus, didaticamente divididos em 10 mandamentos, para facilitar a nossa compreensão, a nossa assimilação e a nossa memorização, embora via de regra a gente costume se esquecer deles com muita facilidade. Moisés também precisou estabelecer um conjunto de leis que ficaram conhecidas propriamente ditas como leis mosaicas, que eram leis civis, muito rígidas, muito austeras, muito duras, para estabelecer condições mínimas de convivência entre aquele povo. Sabe por quê, meus irmãos? Isso que nós vemos na televisão aí, em novelas e em filmes que mostram o povo hebreu, aquelas festas, aquela cortesia, aquilo não representa nunca a realidade. Os hebreus eram um povo truculento, era um povo ignorante, era um povo semibárbaro. Quem não conhece a obra A Caminho da Luz, de Emmanuel, dá uma olhadinha depois, ou quem já conhece, relembre lá quem eram os hebreus, as características desse povo, desses espíritos que vieram do distante sistema de Capela e que formaram aqui na Terra um dos 4 grandes povos da antiguidade. Os hebreus eram difíceis de conviver, eram violentos, eram coléricos, e para, entre aspas, domar esse povo, Moisés precisava de leis firmes, de leis rígidas. Imaginem vocês como é que um homem poderia estar à frente de um povo com essas características em uma época em que não existia um sistema penitenciário, um sistema judiciário, não tinha cadeia, não tinha prisão. Muitas das vezes, para que as leis mosaicas, essas leis civis daquela época, fossem respeitadas pelo povo, Moisés usava o nome de Jeová. Olha, foi Deus que mandou que seja feito dessa forma, porque senão a ira de Deus cairá sobre vós. Se ele não fizesse isso, se ele falasse só assim, gente, a partir de agora vai ser dessa forma, beleza? Beleza nada. Ele precisava ter uma autoridade espiritual por trás disso. Então, muitas das vezes,
ele usava o nome de Deus para dar autenticidade, para dar veracidade, para dar força àquelas leis que tinham um caráter tão somente civil. Essas leis civis, elas são variáveis, elas são mutáveis, elas mudam de acordo com o tempo, de acordo com os costumes, de acordo com as nações, de acordo com a cultura, com o povo. À medida que o povo vai evoluindo, as leis vão se tornando menos rígidas, mais brandas. Elas vão deixando de ter um aspecto punitivo e vão se tornando o que de fato elas têm que ser, que são educativas. Muitas daquelas leis, eu acho engraçado, né? A turma, por exemplo, que critica o espiritismo, porque nós nos comunicamos com os espíritos, como acontece aqui agora neste momento, no trabalho da orientação mediúnica, a turma que critica e fala assim, vocês estão indo contra a Bíblia, porque Moisés diz que não pode evocar os mortos. Essa mesma turma, se conhecesse bem o Antigo Testamento, teria que pegar aquele seu filho rebelde, aquele filho que não respeita o pai e a mãe, aquele filho que é desobediente, e levar para os anciões do seu povo, para que eles sejam mortos fora da fronteira dos seus países. Porque é isso que está lá no Antigo Testamento. É isso que está lá nas leis civis de Moisés, naquela época, tá, gente? Hoje em dia, quem faz isso? Ninguém. Mas Moisés realmente proibiu evocar dos mortos? Proibiu. A coisa estava descambando, estava virando bagunça no seio dos hebreus. Tinham acabado de ser libertados da servidão, da escravidão no Egito, e trouxeram com eles alguns costumes complicados em termos de prática mediúnica. Evocava-se os espíritos para qualquer coisa. O meu jumentinho sumiu no pasto ontem. Evoca-se o espírito para saber onde está o meu jumentinho. Cobrava-se. E Kardec ensinou que mediunidade, Kardec e Jesus, mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, deve ser dada gratuitamente, porque é de graça que os médiuns recebem essas orientações do plano espiritual. Então, o que Moisés fez com relação a isso está correto. Qualquer casa espírita que descambe no trabalho mediúnico tem que ter também as suas atividades nessa área suspensas, até que os médiuns tomem responsabilidade de estudar, de conhecer o livro dos médiuns e outras obras importantes da doutrina espírita que versam sobre o assunto. Moisés estava correto. Jesus não veio destruir nenhuma das leis divinas que Moisés recebeu. Mas as leis civis, aquelas que eram importantes naquela época, 1.300, 1.200 anos antes de Jesus, essas foram revogadas pelo Cristo. Jesus não as destruiu, mas Jesus as melhorou, as aperfeiçoou. Quando Jesus diz assim no Evangelho, ouvistes o que foi dito, perseguirás o teu inimigo, lutarás contra o teu adversário. Eu, porém, vos digo, a partir desse momento ele estabelece uma nova lei. É a lei do amor. Eu, porém, vos digo, quer dizer, esqueça isso aí para trás. Daqui para frente é a lei do amor. Amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem. Bendizei os que vos caluniam. Aí ele começou aí. As leis civis. As leis divinas, os 10 mandamentos, esses aí, ou melhor, essa lei, ela possui um caráter que ela é eterna, ela é imutável, ela serve para qualquer povo, em qualquer época da humanidade. Se a gente fosse fazer uma arguição oral, será que nós saberíamos de cor as 10 leis divinas? Os 10 mandamentos? Não, né? Mas os 11 titulares do Cruzeiro a gente sabe. Do Atlético a gente sabe. Se bobear os 23 que o Tite chamou hoje para a Copa, a gente sabe.
mas os 10 mandamentos a gente não decora. Incrível isso, né? Mas Jesus sabia disso. Jesus falou assim, olha gente, como eu sei que vocês não vão decorar os 10 mandamentos, eu vou resumir os 10 mandamentos, vou resumir toda a lei e todos os profetas em amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. E ele ainda aperfeiçoou, amai o próximo como eu vos amei. E ainda estabeleceu uma regra áurea de convivência que é tão fantástica que funciona na forma afirmativa e na forma negativa. Faça ao próximo o que você gostaria que o próximo te fizesse. Ou não faça ao próximo o que você não gostaria que o próximo te fizesse. Essa lei, a lei divina, Jesus não veio derrubar, não veio destruir. E nós vamos falar por quê daqui a pouquinho. Eu não vou nem citar os 10 mandamentos, que é bobagem e é perda de tempo, uma vez que Jesus já resumiu isso para a gente. Tudo que nós precisamos, foi dito aqui no primeiro horário, com outras palavras, mas em essência, tudo que nós precisamos para ter uma vida feliz aqui na terra, para corrigir os erros do passado e para lançar as sementes de um futuro, de um porvir melhor, está em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Está aí. Toda a lei e todo profeta. E todos os profetas. A segunda revelação, que é a revelação do amor, passamos pela justiça, chegamos no amor. Ah, mas por que o amor não veio primeiro? Porque um é consequência do outro. Não dá para se estabelecer as leis de amor onde ainda rege a injustiça. Primeiro é preciso pacificar. Primeiro é preciso justificar. Estabelecer as bases da lei. E aí sim a gente começa a construir o edifício. As paredes do amor. Coube a Jesus vir trazer a própria lei do amor. Está lá no mesmo livro que nós citamos, no A Caminho da Luz, quando foi deliberado por uma comunidade de espíritos puros, eleitos pelo Senhor da vida, da qual, desta comunidade, Jesus é um dos membros divinos, não é o chefe, não é o menor, é um dos membros divinos. Foi deliberado que ele seria o responsável por esse planeta, e depois foi deliberado que ele viria trazer a lei de amor. Ele, o próprio governador espiritual do planeta. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, psicografia de Chico Xavier, diz assim: com Jesus, a religião, como sistema educativo, alcança eminência inimaginável. Olha, ele faz uma relação aí de religião com educação. E a religião tem que ter esse propósito de educação do espírito. E ele continua: nem templos de pedras, nem rituais, nem hierarquias efêmeras, nem avanço ao poder humano. O mestre desaferrolha as arcas do conhecimento enobrecido e distribui-lhe os tesouros. Não foi isso que Jesus fez? Trouxe a lei do amor nos seus mais variados aspectos e entregou para a humanidade. Está aqui. Eis a lei. E além de ensinar, eu vou mostrar para vocês como deve se fazer. Para quem gosta de estudar o Evangelho, percebam que para praticamente todos os ensinamentos verbais de Jesus, no transcorrer do texto mais à frente, nós vamos ver Jesus exemplificando aquilo. Como mestre perfeito que é, ele ensina com a sua oratória. E depois ele mostra na prática como fazer. Allan Kardec dizia o seguinte: o Cristo, tomando da antiga lei o que é eterno e divino, e rejeitando o que era transitório, puramente disciplinar e de concepção humana, acrescentou a revelação da vida futura, que Moisés não falara,
assim como a das penas e recompensas que aguardam o homem depois da morte. Além disso, Allan Kardec destaca que um ponto fundamental na lei do amor trazido por Jesus foi a mudança na visão de Deus. Porque até então, a imagem que a humanidade tinha de Deus era aquela imagem trazida por Moisés. Era um Deus enérgico, um Deus colérico, o Deus da ira, o Deus Senhor dos exércitos, o Deus vingativo, o Deus tribal, que cuidava do seu povo. Jesus fala assim, não. Deus é o Pai nosso que está nos céus. Pai nosso. É um Pai de amor, de bondade, mas é também um Pai de justiça. E a providência divina, que é a ação de Deus em favor de todos nós, ela anda de mãos dadas com a bondade divina e com a justiça divina. Deus é bom, é misericordioso, mas Deus é justo. E Ele nos dá várias oportunidades de reparar os erros que cometemos. Não nos condena àquela figura arcaica e obsoleta que nem as crianças de hoje acreditam mais do inferno eterno. Aquilo não existe. Jesus acabou com isso. E quem é Jesus? Emmanuel diz que de forma alguma poderíamos fazer um estudo minucioso da psicologia de Jesus por nos faltar maturidade espiritual para isso. Jesus é um espírito que transcende todos os paradigmas da psicologia moderna. Mas a doutrina espírita nos dá algumas dicas de quem é Jesus, ou do tamanho que é Jesus, se a gente assim se assim nós conseguimos concebê-lo. Por exemplo, no capítulo 1 do Evangelho de João, Jesus fala que todas as coisas foram feitas por Ele, aqui na terra. Foram feitas por seu intermédio. E que depois Ele veio à terra e os seus não o conheceram. Emmanuel confirma isso no livro A Caminho da Luz, quando diz que Jesus foi o coordenador de todo o trabalho de criação do nosso planeta, da nossa moradia, da nossa escola, da nossa oficina de trabalho. Foi Jesus quem criou. Foi Ele que esteve à frente desse projeto. Foi Ele que trabalhou toda a estruturação das camadas atmosféricas, da constituição do nosso corpo espiritual, das diversas e infinitas, praticamente, formas de vidas que habitam esse planeta e que já habitaram. Tudo isso sob a regência desse Maestro divino. No Evangelho ele diz, antes de Abraão, eu sou. É uma frase simbólica, porque Abraão é tido como um dos principais, se não o principal patriarca do povo hebreu. E Jesus fala, vocês acham que ele é muito velho? Antes dele existir, eu já existia. Eu já era. Olha, Allan Kardec recebe dos Espíritos, na questão 625 do Livro dos Espíritos, a informação de que Jesus é o Espírito mais puro, é o melhor modelo que Deus deu ao homem para servir como nosso guia, para servir como aquele modelo de perfeição a que nós podemos aspirar enquanto estivermos aqui na Terra. E o próprio Jesus disse, né? Tudo o que eu faço, vós podereis um dia fazer. E aí a gente fica pensando em como que o Emmanuel está certo nisso. Segundo os dados mais recentes da ciência, o nosso universo conhecido, porque hoje já se trabalha com a teoria de N universos paralelos que existem por aí, a física quântica trabalha isso em teoria das supercordas, enfim. Mas o nosso universo, ele tem, segundo a ciência, cerca de 15 bilhões de anos. E o nosso planeta tem por volta de 4,5 bilhões de anos. Aí a gente fica imaginando, né? Se Jesus foi o responsável pela construção desse planeta há 4,5 bilhões de anos, que grandeza desse Espírito!
O que ele fez aqui na terra, enquanto esteve aqui encarnado, é muito pouco em vista de todo o seu potencial. Ele só mostrou para a gente a pontinha do iceberg. Só para dar aquele gostinho na gente. Só para a gente falar assim, eu quero ser igual esse cara quando eu crescer. Ele mostrou só um pouquinho. Porque não tinha como ele mostrar toda a sua pujança, porque ela já estava aí. Na própria criação de tudo. Um espírito desse esteve aqui, no meio de nós. Ficou por volta de 30 e poucos anos e retornou ao plano espiritual, de onde continua governando esse planeta. Mas aí, passados cerca de 19 séculos e meio da vinda de Jesus, a humanidade evoluiu mais um pouco, ciência, filosofia, cultura de uma forma geral, as artes caminharam, os homens evoluíram porque os espíritos continuaram a sua caminhada evolutiva, reencarnando várias e várias vezes na Terra. E aí, em 1857, eu falei 19 séculos e meio, não, 18 séculos e meio, em 1857, no dia 18 de abril, chega às mãos dos homens a primeira edição do Livro dos Espíritos, marcando uma nova era, uma nova etapa da regeneração da humanidade, na longa história da humanidade. Chega o Espiritismo trazendo a terceira revelação, que é a revelação da verdade. Ah, mas quem falou que o Espiritismo é a terceira revelação? Em João capítulo 14, versículos 15 a 17, e no versículo 26, nós encontramos escrito assim, é Jesus quem diz: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. 18 séculos e meio depois, Allan Kardec explica: o Espiritismo vem, no tempo assinalado, cumprir a promessa do Cristo. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse em parábolas. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque ele fala sem figuras e sem alegorias. Então, tudo aquilo que Jesus teve que falar, teve que ensinar de forma velada quando esteve aqui, fisicamente entre nós, com o advento do Espiritismo, os espíritos superiores puderam tirar mesmo o véu de uma vez, falar abertamente sobre pluralidade dos mundos habitados, sobre reencarnação, sobre mediunidade. Não que o Cristo não tivesse falado sobre isso. Falou em muitas passagens do Evangelho de forma ostensiva até, em outras de forma mais velada. Mas o Espiritismo traz isso de uma forma tão clara e tão cristalina que só a má vontade pode não querer interpretar de forma correta todos esses ensinamentos. Livre-arbítrio, lei de causa e efeito, ou ação e reação, plano espiritual, explica o perispírito e suas propriedades, explica o que é o espírito, fala sobre Jesus, fala sobre Deus, sobre vidas futuras. O Espiritismo completa tudo aquilo que Jesus já havia trazido. E aí, meus amigos, contextualizando essa passagem toda, para a gente chegar onde Jesus diz que não veio destruir a lei. Lei mosaica, civil ou lei divina? Os 10 mandamentos. A lei mosaica, a lei civil, nós vimos que Jesus falou, ó, da agora para frente mudou. Amai os vossos inimigos, perdoai a quem vos ofende. Então, mudou. Porque antes de Moisés era na base do olho por olho, dente por dente. Mas a lei divina, a lei de Deus, essa aí Jesus não veio destruir, não. Essa aí Jesus, segundo consta na maioria das traduções, ele veio cumprir. E nós vamos ver agora que é muito mais do que cumprir.
pegamos um trecho do Evangelho que se encontra na passagem mais importante, segundo o próprio Mahatma Gandhi, um líder dos hindus, que é o Sermão da Montanha. Que segundo Mahatma Gandhi, se perdesse tudo que foi escrito no Evangelho e restasse só o Sermão da Montanha, na verdade nada teria se perdido. Porque a essência do ensinamento do Cristo está ali. Gandhi dizia, ele não era cristão, mas ele dizia que amava profundamente o Cristo. E o Emmanuel explica no livro A Caminho da Luz, que a doutrina do Cristo é universal. E que ao longo da história da humanidade, ele enviou vários e vários emissários para trazer aspectos da verdade de acordo com a possibilidade de entendimento de cada povo. Por isso, diz Emmanuel, que todas, sem exceção, todas as religiões têm um pouco do perfume do Cristo. E aí, Mateus capítulo 5, versículos 17 a 20, diz assim Jesus: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Aí tem alguns pontos aqui interessantes para a gente trabalhar. Primeiro, em algumas traduções onde Jesus diz, não penseis que vim destruir a lei. Nós vamos encontrar lá, não penseis que vim abrogar ou revogar a lei. Abrogar ou revogar são palavras que significam pôr em desuso, anular, suprimir, revogar, derrogar, fazer cessar a existência ou a obrigatoriedade de uma lei em sua totalidade. É tornar uma lei sem efeito. Então Jesus não veio tornar nenhuma lei sem efeito. Aqui nós estamos falando da lei divina, dos 10 mandamentos, ok? 10 mandamentos que, aliás, eles formam o preceito do direito que vigem toda a humanidade, em todas as nações. E aí tem uma coisa interessante. Com a ajuda do grande estudioso Carlos Torres Pastorino, que muita gente conhece daquele livrinho Minutos de Sabedoria, o Pastorino tem uma obra monolítica de estudo do Evangelho que se chama Sabedoria do Evangelho. Infelizmente, essa obra não é encontrada mais para comprar, mas é encontrada em vários sites da internet para fazer download gratuito. Nessa obra, são 8 volumes e cada uma tem cerca de 150 páginas. Ele faz um estudo muito amplo do Evangelho, muito bacana. Não é uma obra espírita, mas tem muitos ensinamentos que batem com o que a gente estuda no Espiritismo. E vale muito para a gente as informações que o Pastorino, como teólogo, como tradutor, como alguém que estudou no Vaticano e conhece a fundo o grego, traz para a gente de conhecimentos. Por exemplo, com a ajuda dele, nessa obra, nós identificamos lá que o verbo em grego, quando Jesus diz assim, não vim destruir, mas vim cumprir, o verbo em grego que está lá é o verbo plerasai, que significa completar. Isso muda o sentido para a gente. Eu não vim destruir a lei, mas eu vim cumprir. Grande coisa, Jesus vem cumprir a lei. Todos nós estamos aqui para cumprir a lei. Então, até aí, nada demais. Jesus veio cumprir a lei, nós também. É nossa obrigação cumprir os 10 mandamentos, os preceitos divinos.
Mas aí, quando a gente parte para essa análise linguística, peraí, o verbo não fala cumprir. O verbo, ele tem um sentido muito mais abrangente. Ele fala em completar. Eu não vim destruir a lei, eu vim completar. É diferente. Já mostra aí para a gente a autoridade desse Espírito que nós conhecemos como Jesus. Porque, olha, a missão dele, então, é trazer complementos, é trazer acréscimos, é aprofundar aquilo que Moisés trouxe. E quando nós pegamos o Evangelho, não é justamente isso que a gente vê lá? Jesus aprofunda, Jesus desentranha tudo aquilo que está de forma sintética no Antigo Testamento. Ele coloca tudo para a gente. Amar os pais, honrar os pais, não adulterar, não roubar, não matar. Está tudo no Evangelho. Com exemplos de uma didática perfeita, compreensíveis para qualquer um. Depois vem o Espiritismo e deixa isso, não vou falar mais claro, mas deixa isso escancarado. Para ninguém poder falar assim, eu não sabia. Sabia, porque não tem como. Então, olha, Jesus veio cumprir a lei, como todos nós viemos. Porém, a sua missão era mais ampla. Jesus veio também lembrar a necessidade de cumprimento da lei. Ele veio também trabalhar pelo cumprimento da lei. E ele veio ensinar a cumprir essa lei. E, sobretudo, ele veio completar a lei. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E como Espírito puro, ele é a própria personificação da lei. Diz o Pastorino, aquele que a Jesus não se liga, não se adapta ou não se ajusta, não é da lei. Então ele é a própria personificação da lei. O Pastorino até faz uma reinterpretação dessa frase. Ele fala que Jesus é o caminho que conduz à verdade e à vida. Nesse caminho não pode ter erros, porque o erro não conduz à verdade e muito menos à vida. Então ele é a própria personificação da lei. E é assim que ele se portou aqui na terra. Como nós dissemos anteriormente, sintetizou os 10 mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Bom, tem uma coisa que me incomodou nesse texto. É quando ele diz assim, primeiro lá ele fala que a terra nada vai passar enquanto um i ou um tio da lei não for cumprida. Quer dizer, nós não chegaremos a um mundo de regeneração, como tem tanta gente alardeando por aí que nós já estamos na regeneração. Não estamos não. Não estamos não. Está longe ainda. Mas nós não chegaremos lá enquanto a humanidade não cumprir a lei divina em sua totalidade. Não pode faltar um i, não pode faltar um tio. E é interessante, aí nós vamos apelar de novo para o conhecimento linguístico do Pastorino, que Jesus diz assim, qualquer um, pois, que violar, olha só, violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado de menor no reino dos céus. Não é estranho? Como é que a pessoa que viola um dos mandamentos da lei divina e ainda ensina isso para os outros, como é que ele entra no reino dos céus? Tudo bem que ele é chamado de pequeno no reino dos céus, mas ele está lá. Ele viola o mandamento, ensina errado e ainda está lá. São algumas coisas do Evangelho que, se a gente não tiver o recurso de buscar, de estudar, de pesquisar, a gente fica batendo biela por aí. Fala, mas como é que pode um negócio desse? Jesus viajou na maionese, né? Escorregou na batatinha, como diziam os meninos? Não, está tudo correto. Aí vamos pedir ajuda de novo ao Pastorino. O Pastorino diz o seguinte, que o verbo utilizado aqui, onde está violar, é luo, na forma lusei. E esse verbo significa resolver, solucionar,
aclarar, explicar. Ele até diz que pode ser usado como violar em alguns contextos. Mas o contexto do texto aqui, o verbo violar, a tradução como violar não se aplica de forma alguma. Fica um paradoxo, fica alguma coisa sem entendimento. Mas aí quando a gente troca essas palavras, aí a gente percebe a sabedoria de Jesus. Vamos voltar para o texto. Ele diz assim então: quando pois, ou melhor, qualquer pois que violar não, qualquer pois que resolver, qualquer um pois que solucionar, que aclarar, que explicar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado de pequeno no reino dos céus. Aí fechou, né? Beleza. O que isso tudo significa para a gente? Olha que interessante. Isso tudo quer dizer que quem conseguir solucionar os enigmas que se ocultam sob as palavras do Evangelho, embora numa parte, num pedacinho pequeno que seja, conseguirá uma aproximação do encontro. Que encontro é esse? O encontro com Deus. O Deus que habita dentro de nós. O encontro com o nosso Cristo interno. Ainda que esse encontro seja leve e passageiro, experimentando as delícias do reino espiritual ou do reino dos céus, na sua paz interior. Verdade é que essa pessoa permanece apenas nos primeiros degraus da evolução espiritual. Mas se essa pessoa tiver o merecimento de ensinar aos outros o pouquinho que ele aprendeu, ele já terá se tornado um pequeno foco de luz para o mundo e alcançará o reino dos céus. Porque a luz, por menor que seja, ela é sempre luz. Sempre alguma coisa vai iluminar. Então, esse aí, que aprendeu um pouquinho e consegue passar, ele vê um pouquinho do reino dos céus, ele entra lá, ele tem essa sensação de paz interior, de dever cumprido. É a pessoa que depois de uma tarefa, seja em que religião for, por mais cansativa que seja a atividade, chega em casa, põe a cabeça no travesseiro e fala assim: hoje eu estou em paz comigo mesmo. Hoje meu espírito está justificado. Fiz o que eu podia, fiz o máximo, fiz aquilo que Deus esperava de mim. Mas e o outro? Porque Jesus diz o seguinte, aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. O primeiro só entendeu e ensinou, já está no reino dos céus, é um pequeno, mas está lá. O outro que compreendeu, que ensinou e que vivenciou, esse aí é chamado de grande. Aí o pastorino termina dizendo assim: já aqueles que tiverem atingido a solução para todos ou quase todos os ensinamentos, os que souberem interpretá-los à luz da sabedoria crística, os que penetrarem o seu sentido profundo e, além de tudo isso, os que os vivenciarem e ainda os ensinarem aos homens quais os segredos das palavras do livro sagrado, esses sim serão chamados grandes no reino espiritual. Terão obtido a unificação com Cristo, a única chave para a legítima interpretação, e esparzirão a luz do Cristo a todos iluminando, como refletores do Logo divinos que em todos habita. Alcançarão a unificação com Cristo e espargirão a sua luz, iluminando a muitos. É isso que Jesus espera de nós. Da mesma forma que ele veio e complementou os ensinamentos de Moisés, e a doutrina espírita, por sua vez, veio e complementou os ensinamentos do Cristo, nós hoje estamos na posição de dar sequência a isso, de estudar, de interpretar os seus ensinamentos, de compreendê-los, de assimilá-los. Daquilo que a gente não conseguia entender,
pesquisar, procurar com pessoas que tenham mais experiência, que tenham mais conhecimento, pesquisar em obras sérias, obras idôneas da doutrina espírita. E aí, se tivermos o merecimento de passar isso para frente, e se tivermos não, que todos nós temos, as condições de colocar isso em prática no nosso dia a dia, respeitando, claro, gente, as nossas limitações, as nossas dificuldades, mas sempre levando em conta o nosso esforço individual, a nossa perseverança, aí sim, um dia nós seremos chamados de grandes no plano espiritual. Um dia nós vamos falar igual Paulo de Tarso. Já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo vive em mim. E nós queríamos deixar aqui o finalzinho de uma comunicação que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo é o título desse nosso estudo. Não vim destruir a lei. Quer dizer, Allan Kardec começa o trabalho da codificação sobre o Evangelho, sinalizando a importância do trabalho de Moisés, sinalizando a importância da missão do Cristo e trazendo a importância do Espiritismo e falando assim: aqui ninguém briga com ninguém, aqui ninguém se contradiz, todos se complementam. E o Espiritismo depois ainda tem um papel mais importante ainda, que ele é aquela ponte de união da ciência com a religião. E aí no finalzinho lá do livro Evangelho segundo o Espiritismo, desse primeiro capítulo, o último parágrafo de uma comunicação dada por um espírito que se identificou apenas como um espírito israelita. No ano de 1861, ele diz assim: são chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Têm elas de seguir a mesma rota que percorrem as ideias da liberdade, que são as suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e de discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Portanto, meus irmãos, fica aí para cada um de nós as reflexões sobre o não vim destruir a lei, sobre vim cumprir a lei que Jesus disse. Ele veio mais, ele veio cumprir, veio completar, veio ensinar como que cumpre, veio mostrar por que deve ser cumprido, mas fica para nós reflexões acerca da nossa responsabilidade como discípulos, como alunos desse Mestre Divino, de que temos que cumprir a nossa parte, temos que fazer a nossa parte. Então, vamos depois refletir nos 10 mandamentos, fazer uma análise sincera, uma análise austera, não do próximo, que a turma gosta muito de analisar o próximo. Precisamos analisar a nós mesmos. Uma análise consciencial, fria. Como é que eu estou no meu dia a dia perante os preceitos divinos? Como é que eu estou aqui enquadrado na lei? Minha ficha está uma folha corrida? Ou não? Estou liberado, sou ficha limpa. Então que a gente pense nisso e que saibamos que por maiores que sejam as dificuldades, os amigos espirituais que trabalham em nome desse Mestre amoroso, nunca, 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 nunca nos deixam desamparados. As obras de André Luiz estão aí, que nos mostram todo esse amparo, muitas das vezes anônimo e sutil,
mas essencial para cada um de nós, que esses amigos espirituais dedicam e velam por nós. Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe e nos fortaleça em nossa caminhada.